É com muita alegria que começamos o estudo do Mishnah Brurah, um novo site, alahadiaria.com.br, onde você vai ter a oportunidade de estudar os simanim do Mishnah Brurah. Nós vamos seguir o ciclo de estudos que já tem na cidade aqui em São Paulo, com o Rav Meir Tawil, onde eles se encontram no Siman Nun Rei. Nós vamos dar seguimento a esses estudos e as pessoas vão ter oportunidade também de fazer provas que foram gentilmente cedidas pelo Rav Meir Tawil, que Bezrat Hashem, estarão no site também. Lá também vocês podem colocar alguma pergunta, alguma sugestão e que a gente possa, se Deus quiser, responder. Então é com muita alegria, vamos dar início no Siman Nun Rei, Seif Dalet e Seif Rei, que é o que vamos estudar hoje. Então fala o Seif Dalet, Yesh Materim Lomar Davash Bikdusha Betisha Betziruf Katan Sheu Yoter Mi Ben Shesh Veodel Demi Mitpalelim. Se permite fazer alguma tefilá de Bikdusha completando uma criança no minyan, contanto que essa criança tenha mais de 6 anos e ela saiba para quem ela está rezando. Só que os grandes legisladores não se parece que essa é uma halachá que ela é aplicada na prática. A lei também se aplica em relação a escravo e a mulher que não completam o minyan. Então a gente sabe que a criança ela só vai atingir a sua maioridade religiosa e ela assim vai poder completar minyan quando ela tiver 13 anos. Fala Orema. Parece que havia algum costume, a gente vai ver isso aqui no Mishnah Brurah, que uma criança, se ela tem mais de 6 anos, ela segurava um rumash especial que é feito em rolo e pergaminho. Aí sim talvez a gente poderia facilitar a halachá e fazer ela completar o minyan. Mas fala Orema, a filha de Rumash enetzarfó, não se junta um minyan com uma criança. Mihu yesh nohagim leakel bishat adhak. Porém, tem aqueles que permitem, facilitando a halachá num momento de aperto. Vamos ver o comentário do Mishnah Brurah, o Hafetz Haim, o que ele fala aqui no Seif Katan Kaf Gimel. Aledei Rumash, velo mehashvina na Katan leish aledei shehoes Rumash beadó. A gente não vai considerar a criança um adulto só porque ela está segurando um rumash na mão dela. Porém, Bishat Adhak, fala aqui no Seif Kaf Dalet, Seif Katan Kaf Dalet, Rotzelomar, em momento de aperto, o que quer dizer? Afilo bli rumash, o redat eish materim aniskalei. Mesmo se fosse sem o rumash, a gente poderia facilitar a halachá. Vedavka errad veloshnaim, somente uma criança e não 2 crianças. Ou seja, 9 adultos e uma criança, no momento de aperto, completariam o minyan. Porém, Bilvush Katav Shilorah Nohagim Netzarfó Afilu Bishat Adhak. Porém, o grande legislador Levush, ele escreve que não se costuma juntar uma criança nem em momento de aperto. O Bismaneinu Nohagim Netzaref Katan Edei Humash Shebeadó. Na nossa época, fala aqui em nome do Magen Avraham, há o costume de se juntar assim uma criança segurando o Humash. O Mihu Dafka Lishmo Barehu Vekadish Uriuv. Mas somente para falar o Barehu e o Kadish, que estão no meio da Tefilá, que são Riuvim. Aval Kadish errar Aleinu lo yomru. Mas o Kadish que está depois do Aleinu, não. Assim fala em nome do Magen Avraham. Ve'arbe achronim achmirim shelo letzaref shum katan afilu bishat adhak ad sheyushlam lo ayud gimel shanim. Fala o Mishnah Brurah e aqui finaliza o Ikar da halachá. Os nossos legisladores contemporâneos concordam, sendo rigoroso na halachá, de não juntar nenhuma criança, nem em momento de aperto, nem em momento de necessidade, para completar o minyan, somente se ela completou os seus 13 anos, que aí assim ela atingiu o bar mitzvah, a maioridade religiosa. Continua o Mishnah Brurah, acompanhando essa linha de raciocínio, quem completa o minyan, falando sobre a lei do onen. Onen é aquela pessoa em que faleceu para ela os seus 7 parentes mais próximos, que é o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, o irmão e a irmã, lo aleno, que todos tenham longa vida. E se esse onen, que ainda não enterrou o seu falecido, o seu parente próximo, ele é chamado de onen. Esse onen tem leis especiais para ele. Uma delas é que ele não completa o minyan. Então fala o Mishnah Brurah, onen eno mitzaref le minyan. Ve'hainu kol onen shehayav leitabel alav, afilo eno mutal alav leikovro. Mesmo que é um morto, um parente dele falecido, que não é ele que tem que enterrar, mesmo assim, ele não completa o minyan. Por exemplo, alguém que já não é mais o herdeiro dele. Por exemplo, ele tem a irmã dele. A irmã dele, ele tem as leis de onen, além do que se ela falecer. E se ele também tem as leis de luto, de ficar enlutado pela irmã falecida.
Porém, se ela é casada, a obrigação do enterro para enterrar ela é do marido. Então eu poderia achar, o onen, ele só é isento do minyan, quer dizer, ele não completa minyan somente quando ele tem esse parente próximo que faleceu e ele tem a obrigação de enterrá-lo. Já a irmã dele, que a obrigação seria do marido dela fazer todas as questões do enterro, então eu achar que esse onen agora, ele pode sim completar o minyan. Fala o Mishnah que não. Mesmo que essa irmã é casada, esse onen, ele não completa o minyan. Im hubair shamet sham enu mitzaref. Se ele está na cidade onde o falecido se encontra, ele não completa não junta para completar o minyan. Vafilu im yesh lo mi sheitase mo bikvurato. Mesmo que tenha alguém que vai se ocupar com a kvurá, a não ser que im lo shemasro lekatafim, a não ser que ele já foi entregue o corpo para a Hevra Kadisha ou para as pessoas que cuidam do falecido. O que Moshe Itbaer Besiman Ain Aleph. Existe lá um siman mais à frente, no Ain Aleph, aonde vai ser tratada essa alahá com mais detalhe. Aval, Imamet Beir Acheret. Agora vamos supor que o falecido está em outra cidade. Venodalo Kodem Akvura. E a pessoa soube da notícia do falecimento do seu parente e ainda não, antes de enterrá-lo, não está enterrado ainda. E ele tem a lei de Onen. Veja Misha Ishtadel Avuró. E tem lá nessa cidade alguém que vai cuidar desse corpo. A lei é que se a pessoa quer ler o Kriyat Shema, ele quer participar de alguma coisa do minyan, ele pode. Vem morrin beadó, e não se impede ele. O mitzaref le minyan, e ele também completa o minyan, porque ele tem as pessoas que vão cuidar do corpo lá na cidade. Tudo isso que a gente falou, que ele não completa o minyan em relação ao onen, é aquela pessoa que ainda não enterrou o seu falecido. Agora, val beavel, agora o enlutado, que é aquela pessoa que sim já enterrou o seu falecido, já após o enterro, vadai mitzaref le birkat hamazon, e certamente ele completa o minyan e também o zimun para fazer o birkat hamazon. Até aqui é o seif dalet. Vamos dar início ao seif rei. Ainda sobre a lei da criança, se ela completa o minyan, como que vai ser isso daqui? Im loivi shtei searot, afilu u gadol bashanim dinoke katan. Olha que interessante essa alahá. Se essa criança não nasceu para ela 2 fios de cabelo, mesmo que ela já está agora grande, ela já passou dos 13 anos, ela ainda vai ser considerada um katan. Até que ela complete a maioridade da idade dela, que a gente já vê no Mishnah Berurah, que ele cita aqui, que é 35 anos e um dia, e não nasceu nenhum fio de cabelo nessa pessoa de 35 anos e um dia, que é uma coisa que não é normal. E aí vai ficar esclarecido que ele é um saris. Saris é uma anomalia que ele tem, algum tipo de uma doença, uma anomalia que ele tem no corpo dele, e ele vai ser considerado um saris. E tem as leis especiais de um saris. Vamos continuar aqui o Shulchan Aruch. Veim niru lo simanei saris, kodem lachen dinok gadol. E Bemet, se apareceu os sinais de serissut, que ele tem essa anomalia chamada saris, antes dessa idade de 35 anos, a gente vai ver que ele já é considerado um gadol, porque aí ele já é classificado como um saris. Ele já não tem mais a dúvida do que essa pessoa tem, ele já é saris, então isso aqui a gente vai ver no Mishnah Berurah melhor, ele já é considerado um gadol. Fala Oremá, Hagá, Omihu, En Medaknekim Besearot. Ele fala que, porém, a gente não fica verificando se tem fios de cabelo ou não. Ela kol shegia lichlal shnotav, machzkina noto kegadol. Uma pessoa que já atingiu uma certa idade, e a gente já tem uma ziknina, ele tem hazaká, de que ele é um gadol, ele já é adulto na maioridade dele religiosa. Veomrim linyanzé mistama e viste aserot. E mistama, em geral, as pessoas sim, ela tem 2 fios de cabelo, quando elas atingem uma certa idade, e a gente não fica verificando se ele tem os fios de cabelo para definir se ele é maioridade religiosa ou não. Vamos ver essa alahá melhor no Mishnah Berurah. Fala o Seif Katan Kaf Rei. Shtei searot, 2 fios de cabelo. Bishar mekomot aguf. Afilo evi shtei searot bazakan, que não necessariamente 2 fios de cabelo na parte íntima da pessoa, e sim, mesmo que nasceu na região onde cresce a barba, a gente já considera ele como gadol. Logicamente, a partir dos 13 anos. Se não nasceu 2 fios de cabelo, dinok é katan. Vem me viste esse aroto na sagadol, miyom shevi. Quer dizer, ele é katan até nascer 2 fios de cabelo. A partir do momento que ele nasceu 2 fios de cabelo, a partir dali, ele já é considerado maioridade religiosa.
Lolemafreia, não que é retroativamente, não que desde antes ele já era gadol. Somente a partir do dia que nasceu os 2 fios de cabelo dele, não importa a região onde for, ele já é considerado gadol. Mas a gente vê também na Halachá que a gente tem que esperar o tempo, vamos supor que não nasceu esses 2 fios de cabelo, fala no Seif Katan Kaf Zain, Rov Shenotav, se ele atingiu uma certa idade, a gente tem que aguardar até um dia após os 35 anos dele. Porque se ele atingiu a idade de 35 anos em um dia e não nasceu para ele os fios de cabelo, nenhum fio de cabelo, e aí ficou claro que ele agora é um saris. Veaz nascer gadol. Lemafreia, Mishnat Gimel Veom Echad. Ele vai ser considerado um gadol desde os 13 anos e um dia, porque ele agora ficou definido, ele está com 35 anos de idade e um dia. Não nasceu nenhum fio de cabelo para ele, então ele é considerado um saris, então um saris já é gadol desde os 13 anos e um dia. Simanei saris, tem outros sinais para ser saris. A gente vai ver aqui no Seif Katan Kaftet. Mevoar Be'even Haezer, está claro no livro do Even Haezer, lá no livro de Halachot, do Shulchan Aruch, no setor Even Haezer, Besiman Kuf Ein Beit Saif Hei, todos os sinais de um saris. Vafil echad min hasimanim anizkarim sham, mahane leashvoto lesaris, im lo evish teiserot gam bazakan, kamevoar bahagah sham. Então, lá também, a gente sabe, além dessa definição dos fios de cabelo, tem as definições específicas de um saris que tem que ser estudada nesse setor do Even Haezer, lá no Shulchan Aruch, para ver se realmente essa pessoa é um saris ou não. E aí, Dinoke Gadol, se a gente for ver que ele é um saris, ele tem as leis de um Gadol, de uma pessoa de maioridade religiosa, Vedavka Keshigia Lishnat Esrim, Hainu Shloshim Yom Bishnat Esrim, quem não dá trova poskim Even Haezer Besiman Kufnun Rei Saif Yudbel. Parece que lá no Even Haezer a maioria dos poskim dizem que é com 20 anos e 30 dias que a gente verifica isso daqui, para ver se ele realmente tem esses sinais de saris. Veloi vistei serot, e essa pessoa não tem os 2 fios de cabelo, deaz, mehane, asimanim, deashvele, saris, lemafreia. E aí assim a gente vai realmente aplicar a regra lemafreia retroativa, que se ele não tem os 2 fios de cabelo e ele tem esses sinais, algum dos sinais de saris, ele vai ser retroativamente considerado um gadol, ben shenoldu lo asimanim, bishnat esrim, ou kodem lazer. Tá? Agora, não importa bem se nasceu esses sinais de serissut para ele antes dos 20 anos. Aval, kodem shegia lishnat esrim, afal pishesh lo kol simanei serissut, amrina dain hu katan. Quer dizer, a verdade é que a Halachá, de acordo com o Mishnah Brurá, tem que aguardar os 20 anos, a pessoa ter 20 anos, a gente vai verificar se ele tem esses sinais de serissut. Essa é uma Halachá um pouco complicada, ela deve ser estudada melhor no setor do Even Haezer, lá no Shulchan Aruch, para ver as definições de que é uma pessoa saris ou não. Ve'ayen bepli megadim shemetzaded lomar, delinyan tefillah she'umid rabanan, efshad esh leakel letzarfo, afilu kodem esrim. Parece que essa pessoa com 20, até os 20 anos, ela dá para completar o minyan, porque a tefillah é uma coisa de derabanan, uma coisa rabínica, e dá para se facilitar nos conceitos rabínicos. Inimirá bosimanei saris, se realmente apareceu para ela esses sinais de saris. Leinyan Zé Seif Katan Lamed Alef, a gente falou lá no Mishnah Brurá, com relação a esses assuntos, a gente vê que não precisa se verificar a questão do cabelo, Rotzelomar, Leinyan Tfilat Shei Medrabanan, a gente falou que em relação aos fios de cabelo, que a gente hoje em dia, o Remá fala que Em Medakim Besearot, isso em relação, a gente diz que as pessoas em geral, elas sim vão ter 2 fios de cabelo a partir de uma certa idade, tá? Em relação a assuntos de Rabanan, a gente fala isso daqui, que no caso fala no Seif Katan Lamed Alef, Rotzelomar Linyan Tfilah Shem de Rabanan, Vafilu Ledata Poskim de Tfilah Im Deoraita, mesmo para os Poskim que falam que a Tfilah é Deoraita, Al Kolpanim Tseruf Asara Lav Deoraita Hu, porém, completar o minyan não é um conceito Deoraita. Al Ken Samchin Al Zed Amrina Kevan Sheba Liflat Shnotav, Nistam Evish Teiserot. Se a pessoa já atingiu uma certa idade, ela provavelmente já nasceu, a gente considera que sim, ela já tem os 2 fios de cabelo, Derov Anashim, Kevan Shegiu Lichlal Shanim, Mistam Amevim Shtei Searot, as pessoas que já atingem uma certa idade, ela provavelmente já tem 2 fios de cabelo, Aval Inyan Shar Chiyuva Deoraita, Enumuil. Só que em relação às questões da Torá,
aí essa consideração que a gente deu agora, a gente não pode levar isso na prática. E sim, Bemet tem que verificar os fios de cabelo. Ve'ayen beprim megadim shemarich bazeh masik demishum deu miut amatsui al ken ichmiru midrabanan linyan deuraita kemo linyan bedikat hareah. Então eu traz aqui em nome do Pri Megadim, também uma obra máxima sobre a Halachá, que fala que já que isso aqui é muito comum, é uma minoria comum de se acontecer, é melhor ser rigoroso mesmo nas halachot rabínicas em relação à verificação dos fios de cabelo, se a pessoa tem ou não, e também em relação à verificação do pulmão, para quem pode verificar o pulmão para ver se remete essa carne halak betusev, se ela é kasher nos parâmetros da halachá. Então, essa halachá do Seif Hei, logicamente, deve se aprofundar melhor no livro do Even Haezer, para que a gente possa colocar isso em prática, e o ideal é consultar uma autoridade rabínica, quando a pessoa ela tem essa dúvida se nasceu para ela 2 fios de cabelo ou não, se ela é considerada a maioridade religiosa, logicamente um rabino deve ser consultado. Tudo de bom.